oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Senhor, nessa noite, nessa casa de oração, visita nossos corações, nos abençoa nessa noite e nos ajuda, Pai, que nós possamos abrir a nossa boca, abrir nossos corações para te adorar, Pai, porque nós viemos aqui neste lugar para isso mesmo, para
te adorar, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome santo de Senhor. Aleluia. A irmã Maria Aparecida está com oportunidade para poder orar. Glorificado seja o nome santo de Senhor. Glória a Deus, santo nome. Graças. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai celestial. Salve a igreja com paz, Senhor Jesus. Amém. No dia de toda a igreja estamos reunidos para adorar o nome santo do Senhor. 124 da harpa, amém. Aleluia, glória a Deus. Deus, glória a Deus. Obrigado. Adoro.
Glorificado seja o santo nome. Aleluia. Bendito seja meu Rei da Glória. Aleluia a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Santo é Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura inicial nesta noite. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu um médico amado Lucas, capítulo de número 18, e o versículo de número 35. Lucas 18, 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: o que era aquilo? E disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando respondendo para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Observando esse texto, nós vemos que o Senhor, ele tem todo o poder. Um homem que era cego, talvez ele não teve oportunidade de frequentar uma escola. Hoje os cegos têm o privilégio de estudar braille, mas naquela época não tinha. Era uma pessoa que não tinha de onde tirar o seu sustento, porém ele mendigava. Estava na porta de Jericó, mendigando. Muitas coisas dele foram ocultadas, mas no capítulo de número 11 de Mateus, no versículo 25, está dizendo dessa maneira: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste ou escondesse essas coisas dos sábios e entendidos, mas o revelaste aos pequeninos. Amém. Glória a Deus. Na beira do caminho estava aquele homem que era cego, era considerado pequenino. E dentro do templo estavam os fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, doutores da lei, que eram considerados os grandes. Estavam eles com a escritura na mão, mas eles estavam cegos porque não enxergavam o que estava acontecendo ao seu redor. Mas aquele homem que estava na beira do caminho, que não tinha sabedoria, era considerado pequeno. Para ele foi revelado grandes coisas, de uma forma espiritual.
nos versículos lá abaixo, que eu não me recordo que versículo é, está falando sobre a promessa, dizendo, Jeremias falando para o povo que não faltaria sucessor no trono de Israel, proveniente da coxa de Davi, vindo da geração de Davi. Porém, quem estava governando Israel na época de Jesus era os Herodes. Porque Israel estava sob o domínio do Império Romano. Mas a promessa seria que o Senhor iria enviar um rei proveniente de Davi para governar o povo de Israel. É o 33:17 que está dizendo que não iria faltar sucessor para o trono. Mas agora o povo tinha sido levado cativo. O reinado de Israel tinha terminado, mas a promessa de Deus era que não iria voltar sucessor. Enquanto as autoridades, os grandes, não tinham reconhecido o Senhor como seu Salvador, pois a Escritura mostrava a descrição de como seria o Senhor. Mas eles não enxergaram. Um homem que não estudou estava ali, quando ele ouviu o barulho, ele perguntou: o que está acontecendo? Disseram para ele: olha, Jesus de Nazaré, não é ninguém importante, é apenas Jesus de Nazaré, porque Nazaré era uma região do norte de Israel, e quem era de lá não era considerado quem era do sul. Porém, o templo estava na região sul. Não está aí agora. Falam Jesus de Nazaré, mas ele não ousou a gritar: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não, ele não gritou assim, porque foi revelado para ele que ali estava a promessa de Deus. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus da linhagem de Davi, Jesus, promessa de Deus, Jesus, aquele prometido para Israel, tem misericórdia de mim. Ei, foi um louvor diferente. O que eu quero dizer aqui nesta igreja, nesta noite, onde nós estamos aqui reunidos, talvez não tenha nenhum doutor da lei, a não ser o pastor Gênesis. Talvez não tenha nenhum sábio na Escritura, mas tem um povo que tem a revelação. Tem um povo que é considerado pequeno, e é para nós que foi revelada esta graça. Aleluia. Como nós iremos clamar ao Senhor? Iremos clamar como as multidões estão clamando por aí? Como as multidões hoje estão clamando? A multidão hoje está dizendo: ei você, olha para Deus e fala: ei você. Canta um louvor dizendo: você não tem mais o mesmo respeito. Estão clamando: o cara. Estão clamando: vou encostar na parede. Os grandes estão clamando desta maneira. E porém, muitos dos grandes que estavam ali, talvez seguindo até mesmo Jesus, estavam andando e não estavam recebendo nada. Ei, mas aquele cego clamou diferente. Clamou diferente. Nós podemos nesta noite clamar diferente. Glória. Nós podemos reconhecer que nós não somos nada, mas Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele pode fazer por nós o que o ser humano não pode fazer. A medicina não poderia devolver
dizer que o Senhor tem a solução e Ele pode resolver. Como você está clamando? Como estamos clamando? Ei, não vamos falar que é Jesus de Nazaré que está passando, mas é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus, Filho de Davi. Tem misericórdia dele. Quando ele ouviu o louvor, que não sai simplesmente do lado, mas que sai do coração, ele vai falar: manda ele, traga ele, traga ele. Talvez alguma coisa possa estar atrapalhando você chegar até a presença do Senhor. Aquele homem, ele tinha uma capa, que ele valorizava muito aquela capa, mas aquela capa ia atrapalhar ele chegar até a presença do Senhor. Eu não sei o que está te atrapalhando, mas ei, pode ser de muito valor, mas se vai te atrapalhar chegar na presença de Jesus, joga fora, porque o Senhor tem muito mais a entregar nas suas mãos. E as palmas exaltam. Então vamos clamar. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Amém. Glória a Deus. As irmãs têm oportunidade, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, Senhor, tem nos sustentado, tem nos dado graça. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 6. Capítulo 6, versículo 35. Melhor, 34. 34 diz assim: disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos viste, e contudo não creste. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Glória a Deus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Pula seu versículo 68. E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Uma palavra do Senhor Jesus, quando se encontrava com seus discípulos, não só com seus 12, mas muitos, uma multidão que se encontrava junto com Jesus. Jesus pregando para aquela multidão, para nós entendermos a palavra, o que Jesus falou para aqueles discípulos e por que eles voltaram e retornaram para casa. Jesus é o pão da vida para os que crêem. Jesus, quando estava falando para a multidão ali, que ele era um pão, louvado seja Deus, que desceu do céu, ou o pão, louvado seja Deus, que foi enviado para a terra. Os discípulos, sem entender a palavra que Jesus tinha falado, ou até mesmo eles achando ou pensando que era uma palavra dura, quando Jesus falava que ele era o pão da vida, que Jesus, louvado seja Deus, queria um compromisso profundo, espiritual com aquele povo, mas eles não entenderam a palavra. No momento que Jesus, falando que ele era o pão da vida, louvado seja Deus, até mesmo eles falaram: Senhor, nos dá este pão, para que nós saciamos, para que nós comamos, louvado seja Deus, para que nós fartamos. Jesus estava falando que ele era o pão da vida, louvado seja Deus, que ele iria ressuscitar. Jesus, no momento que estava falando para o povo e falando tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele povo que voltaram para trás, o Senhor Jesus que lançaram eles para fora. Mas sim, eles acharam que a palavra era tão dura que retornaram. Quantas as vezes nós recebemos uma palavra, ouvimos a palavra dentro da casa de Deus, e nós decepcionamos com alguém ou até mesmo uma palavra e queremos voltar para trás, entristecemos. Mas Jesus estava falando aqui que ele era o pão da vida, era a palavra viva, eficaz, louvado seja Deus, para a nossa vida. E de maneira nenhuma ele lançaria fora. Se nós estamos
aqui na presença do Senhor, olha de onde Ele nos tirou. E de maneira nenhuma Ele vai nos lançar fora. O amor de Jesus é tão grande pela nossa vida. Olha de onde Ele nos tirou. Olha de onde Ele nos tirou. Não tinha ninguém, louvado seja Deus, que poderia fazer algo por mim. Mas que Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário, por mim e por você. Louvado seja Deus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. A palavra dura que Jesus estava dando era falando sobre a carne e o sangue de Jesus. Quando Jesus estava pregando, falando do corpo, para que eles creiam que Jesus foi o enviado de Deus, que era o pão da vida. Eles acharam a palavra tão dura que Simão Pedro, no momento que todos voltaram para trás, Jesus ainda falou: se vocês quiserem, pode ir também. Eu comecei sozinho, e aquele que me enviou irá me ajudar. Então, no momento que Simão Pedro entendeu, compreendeu a palavra, que Jesus era o pão da vida, ele falou: Senhor, para onde iremos nós, que só o Senhor tem a palavra eterna? Louvado seja Deus. Olha o louvor das irmãs, louvado, e já entrego. Louvado seja Deus a oportunidade. Ainda que para servir Jesus eu tenha que chorar. Olha que palavra, uma palavra que, ainda que para te servir Jesus eu tenha que chorar. Creio eu que naquele momento Simão Pedro pensou a mesma coisa: Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Que só o Senhor tem palavra eterna. Então diz o Senhor que para te servir eu tenho que chorar. Aleluia. Louvado seja Deus. E ainda diz assim: te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor de guerra. Perdoa-me, Senhor. E fique com essa palavra. E as palmas louvam o Senhor. Pastor, não? A oportunidade para apresentarmos. Aleluia, glória a Deus. Saudamos pela paz do Senhor Jesus. Amém. Aqui, os irmãos que estão cooperando conosco nessa noite, os irmãos aqui já são de vários aspectos, né? Nosso presbítero Nebeval, né? Esse homem aqui eu encontrei na madrugada, quando nós tínhamos o trabalho de semeadores da madrugada, nós semeando a palavra na madrugada, com esse camarada aqui, na madrugada. E a esposa já orava por ele. E nós anunciamos Jesus para ele, por permissão se converteu hoje. Presbítero na casa do Senhor, presbítero de Edeval, está aqui conosco, está ali sua esposa, Novelinha. Felipe aí, Novelinha, para a gente conhecer. E ao lado da nossa irmã Novelinha está a Neide também, ex-cunhada. E ao lado da Neide está a Rosângela, ex-cunhada da Neide, né? Todos servem a Deus na igreja, é a Assembleia de Deus, né? Deus abençoe vocês, abençoe vocês. Amém? E as irmãs também da sede que estão conosco ali, né? Amém. Mônica, da nossa irmã Cícera, senhora Cícera, Deus abençoe todos vocês. Nosso pastor presidente, vocês que estão aqui pela primeira vez, não conhecem, aqui é o nosso pastor presidente, pastor Gênesis. Amém? Como é que nós iremos saudar esses irmãos que estão cooperando conosco nesta noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre para cá. Jesus te
pastor está de chinelo, porque ele sofreu um acidente no seu pé. Por isso que eu não devia estar de chinelo nessa noite. Nem não se estranha não, tá bom? Deus abençoe a todos. Tem uma palavra para a nossa irmã, que é a coisa social, que vai dar continuidade a toda essa noite, amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Presbítero, está com a oportunidade, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Jesus, glória a Deus nessa noite, por estar aqui adorando, glorificando aquele que vive, que reina, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, tudo pertence a Ele. Salmo 3, verso 5, só diz assim: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor nos sustentou. Aleluia. Salmo 3, verso 5, na sua geração, né, Jesus vai falar, boa está a vida, o Senhor pode tornar das alegrias, vem pela manhã. Salmo 126, 3, grandes coisas feitas no Senhor por nós, pois estamos alegres. Salmo 122, alegrei enquanto me disseram, vamos na casa do Senhor. Alegra nessa noite teu coração, porque Deus está aqui nesta noite. Você não vem aqui, irmão, você deve ter o Espírito de Deus com você aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, perdão meu qualquer amigo, Ricardo. Aleluia, Naldo. Também agradecer também a igreja, nosso pastor presidente, abençoe a sua e tua família e teu ministério, amém? Pode ficar na minha palavra, abra a tua Bíblia, aleluia. Uma palavra conhecida do livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, eu já tive ministrando essa palavra. Essa palavra é para nós hoje, aleluia. Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Amém? Aleluia. Queremos fazer isso 25, versos 6, 7, 8, 10, 11. Buscar os seus irmãos podem achar. E alguém quando ele está perto. Deixe o seu caminho, avalie os seus pensamentos. Convertai ao Senhor que compadece dele. Pois torna para nós Deus que é grandioso em perdão. Porque os vossos caminhos são os vossos caminhos, o meu pensamento aos vossos pensamentos. Que assim como desce a chuva do céu, ele para não tornar mais terra a terra, faz você brotar e dá semente ao semeador porque come. Assim se eles falassem na minha boca, ela não voltará para mim vazia. Aleluia. Apocalipse 3, verso 20. Esse a porta e vá. Quem ouvir a minha voz, aleluia, abre a porta, eu entrei na casa, mas estarei ele comigo. Apocalipse 3, verso 6, 3, 2. Quem tem ouvido, ouça a súplica da lábia. Ouça a justiça, igreja. Quando ele está se desfazendo pelo ouvido, pela palavra, salvo a vocês que não respondem. Escondi a culpa do coração e não pecar contra ti. Salmo 19, verso 25. Lâmpada no pé a tua palavra, meu Deus, caminho é a palavra de Deus. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, e o versículo de número 5. Uma palavra a qual Deus tem colocado em meu coração, já que ministrando há um tempo, para a nossa vida de hoje, é a palavra do profeta Isaías 38, e o verso número 5. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Ele encontrou, eu agora. Olha no telão. Amém. Olha no telão. Vamos lá. O tema diz assim: a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Quantos creem que Deus faz maravilha na minha vida e na tua vida, e na tua família, e nos teus? Talvez Deus não está trabalhando, mas enquanto você ora, Deus abre a porta, fecha o pé e abre os céus. E dá a bênção para você, que Deus é na minha vida e na tua vida. A promessa vai se cumprir. Queira aniversário, queira não queira, gosta ou não gosta, Deus vai fazer porque é Deus. E desde 3:13, aí vai ser assim: eu sou e da e ninguém aqui possa escapar da minha mão. Operando é quem dirá. Deixa Deus operar nesta noite. Você vai ver o milagre acontecer na minha vida e na tua vida nesta noite. Amém? Verso 5. Vai, diz Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi,
estava realmente relaxado. Aleluia! A casa dele, não a casa espiritual. Para nós hoje é a casa espiritual. Como é que está a tua casa, meu irmão, nesta noite? Põe a tua casa em ordem. Se colocar em você, colocar a casa em ordem, Deus vai fazer milagre. Deus vai te curar. Deus vai entrar com providência. Vai salvar o teu esposo. Vai salvar o teu filho. Roubava, traficava, fazia coisa que não agradava a Deus. Mas tinha a igreja orando. Quando a igreja ora, Náia, sou Minéria, Deus abre o céu e busca o céu. Do pecado, não tem jeito, não tem mais solução para mim e para você, mas para Deus tem, meu irmão, nada está perdido, mas tem que orar. Glória a Deus. Aleluia. Uma certa feita eu ganhei na igreja, um menino, um negócio perigoso da igreja. Quando meu irmão pega o microfone, meu irmão, na glória de Deus, aleluia, alguns toques não. Mas ele crente é muito espiritual, ele fica assim, que isso? Não tem necessidade de orar, não tem necessidade de pular, não tem necessidade de bater o pau em palma. Mas quando ele pega o microfone, eita, aleluia. Aí na glória, quando você levanta a mão, ele pega, não sei porque ele voa, aleluia. E agora Deus, meu irmão, amém? Hoje, nesta noite, a palavra é essa. Põe a tua casa em ordem, porque vai morrer. Aí Zé, Luiz, aí está embora. Aleluia. Está embora. Aí a Ezequias, a gente olhou e olha, Senhor, lembra que peço a minha verdade, um coração perfeito, que quer sair dos seus olhos. Aleluia. Aí, volta, vai e fala para ele que eu ouvi a oração dele, eu vi a lágrima dele. Meu irmão, nesta noite, Deus está ouvindo o meu coração, está vendo a tua lágrima, do jeito que está, não vai ficar. A vitória vai chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Posso tomar, irmão? Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, a hora já foi embora. Então, agora é a hora de nós recolhermos as dízimos e ofertas, amém? E antes disso, nós vamos convidar o cantor, o irmão Leonardo. Vai estar trazendo um louvor enquanto são recolhidas as ofertas também. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja meu Deus. Aleluia. Essa igreja ficar até nesta noite, para nós estar adorando ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Bendito seja Deus. Pois o personagem Nazaré
nós temos consagração das 8 às 9. Sexta-feira, culto de oração. Sábado, nós temos o Congresso Unificado de Varões lá em São Mateus. E domingo, culto da família, amém? O Congresso de Varões, os varões estão convidados, amém? Amém. A igreja também, pastor falando. Mas quem vai se apresentar é os varões, amém? Eu agradeço a oportunidade de nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O pastor Rinaldo vai orar pelo preletor da noite, amém? Pastor Gênesis. Amém. Amém. O nosso pastor Gênesis, também a tribuna, que vai ser o palestrante do início desta noite conosco. Também agradeço hoje para os irmãos que estiveram o culto lá na casa da nossa missionária, Maria Aparecida. Esteve o Leonardo, a esposa dele, e mais outras irmãs. Hoje ela não veio porque ela trabalha muito, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui, mas Deus abençoe vocês que estiveram ontem conosco. Bem, pastor James está orando, os irmãos se colocam de pé sobre os seus pés, que está orando, e Deus serve nesta noite. Bem? Senhor, nosso Deus e Pai, Poderoso Deus. Deus, Pai, Apresentando o Senhor, Senhor tem falado de várias escolas, ao estar ministrando mas eu a vejo palavra os do filhos Senhor. do Pai, Continue vai dar o falando Pai, essa palavra, Senhor e com Deus, os corações do céu. através da tua palavra, Senhor. Usa em tuas A mãos, nossa Senhor, mente, nós poderosamente. aqui, o Pai, Teu servo, Deus, Senhor. vou diz a palavra, Senhor, Pai, nossa língua, Senhor, a cada pergunta que foi feita ao Senhor, através da oração. em nome de Jesus. Amém. Pode ser, irmãos. Amém. Pode sentar. Aleluia! É uma alegria estar com vocês nessa noite. Já estava no nosso coração estar aqui presente, mas aí a nossa irmã está de partida, né? Parece que semana que vem ela já viaja. Mas Gisela achou uma alegria o convite e aí forçou mais, ou reforçou a nossa estada aqui. Irmãos, eu quero ler com os irmãos em 2 Samuel, no capítulo 6. E nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, mesmo assentados, nós não precisamos ficar em pé, porque estamos cansados da jornada do dia. Mas preste atenção, porque o tema da nossa mensagem é se nós estamos sabendo aproveitar a presença de Deus. Às vezes nós ouvimos o louvor, e esse louvor traz a presença de Deus. Mas às vezes a gente não acredita na letra, não é? E às vezes nós vamos dando testemunho, nós estamos esperando o que vai acontecer, mas não vai acontecer. Porque Deus já está falando conosco desde a abertura do culto, não é? E nós precisamos estar atentos, porque eu quero falar da importância do valor que nós damos à presença de Deus e usufruirmos dela. Mas vamos lá, eu vou ler até o verso 11. Os irmãos ouçam e acompanhem na sua Bíblia no telão, né? Está aí, vamos lá. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, e o número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se bota o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a arca de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de vaia
como com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi contestou, porque o Senhor apertou-lhe Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o Gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Gitita 3 vezes. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E aí, fica o problema aqui. Os irmãos sabem que a arca, quando a arca, o simbolismo da arca era a presença de Deus. Aonde a arca chegava, a presença de Deus chegava. Em todos os pontos de batalhas, eles eram vitoriosos, porque eles levavam sempre a arca do Senhor. É tanto que voltando lá atrás, aí quase há uns 100 anos, eu estou assim, parece exagerando, né? Mas não estou não. Eu vou depois detalhar para vocês. Porque essa arca estava em Israel. Eli era o sacerdote, mas ele não vigiou. E os seus filhos, Ofni e Finéias, menos ainda. Né? Então, eu vou falar de Samuel. Samuel, vocês sabem que ele nasceu de uma promessa, ou de uma promessa que Ana, foi Ana, né? Fez ao Senhor, Esther, Penina, a outra mulher de Elcana, soldava dela, e ela pediu ao Senhor e deu um filho, e disse: se o meu filho nascer, eu vou consagrar ele ao Senhor. Né? E o Samuel chegou, ela veio, trouxe Samuel, menino ainda, inocente. Quando o Senhor começou a falar com Samuel, ele ouviu, não entendeu, ouviu de novo, não entendeu, ele já disse no Senhor, finalmente ele disse, a voz chega e disse: fala que teu servo ouve. Agora uma criança inocente recebe de Deus a punição que Deus ia trazer para a casa de Eli, e a punição veio. Um dia, em uma guerra que estava muito reída, Ofni e Finéias, como sempre, levavam a arca do Senhor, eles com a vida toda desconcertada, não é? Porque isso é uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é nos prepararmos para estar na presença do Senhor, não é? Quer dizer que o Senhor levou para a igreja para guerreiro, você vai se transmitir, mas não esqueça de preparar o vaso em casa, na escola, na família, não é? Porque o Senhor quer que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, no falar, no vestir, no andar, no negociar, enfim, Deus quer olhar para você e ver a imagem dele, não é assim? Não, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, mas o pecado nos tirou essa grandeza. Lá em 7:29 do Eclesiastes, Salomão diz assim: aqui achei uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, perdeu. 15:22 de 1 Coríntios diz que em Adão todos morremos, mas em Jesus somos todos vivificados. Então Jesus entra na nossa vida para uma nova vida. A casa de Eli, os filhos de Eli, todo atrapalhado. E aí nós vamos ver o que acontece. Ele vai para a guerra, eles levam a arca de Deus. Diz que quando a arca do Senhor chegou no meio da batalha, os inimigos tremeram, porque eles já sabiam quem representava aquela arca. Mas quando Deus está no negócio, irmãos, a coisa fica séria. Eles tremeram com medo, eles levantam medo, não, mas nós vamos lutar. E acontece aquela palavra de Deus, porque ele ia morrer, morreu naquela batalha. E sabe o que aconteceu? Os filisteus pegaram a arca, agora é nossa, aqui está. O que mais uma vitória eles vão carregar para nós, que tristeza, né? Levaram a arca do Senhor, chegaram lá no templo
no chão não é assim não, botou o dragão de novo lá, né? Levantou o dragão, no dia seguinte voltou, o dragão estava todo espatifado. Porque as coisas de Deus são santas. Não brinca com as coisas de Deus, não. E aí, para presentear toda a liderança, todo mundo amanheceu com hemorroida. Os príncipes todos, a coisa está sendo. Pegaram a arca, essa arca, botaram lá, deram jeito, fizeram as coisas que eu não quero comentar, levaram a arca. Finalmente a arca veio para a casa de quem está aqui. Foi para a casa de quem? Abinadab. Foi para a casa de Abinadab. Quanto tempo ela ficou na casa de Abinadab? Vamos lá pensar. Aqui começou o trabalho de Samuel. Quantos anos ele trabalhou? Bota aí uns 40 anos. Saiu Samuel, entrou Saul, mais 40 anos, só aí já tem 80. Não é? Mas muito bem. Agora Davi começa a pelejar, não sei quantos anos, mas foi lá, trabalhando. E aí ele lembrou, a arca do Senhor, tem que buscar ela. E ele agora foi buscar ela. Irmãos, nós temos que ter o cuidado de ter a curiosidade de ler a palavra, de estudar a palavra, porque nesse livro está todas as instruções que nós precisamos: namorar, casar, viver socialmente, em tudo que formos fazer. Aqui nós temos o ensinamento como devemos fazer, e quando nós temos esse cuidado, dá tudo certo na vida da gente, não é? Mas Davi, não obstante ser um segundo o coração de Deus, ele não sabia que aquela arca tinha que ir, olha, nas costas dos levitas. Mas ele viu como os filisteus deixavam os seus deuses em carro novo, um animal que nunca tinha feito, fez a mesma coisa para levar a arca. Aí está aqui o que acontece. Fica lá na casa de Obed-Edom esse tempo todo. Agora eu queria perguntar a vocês, o que aconteceu na casa de Obed-Edom nesses, vamos dizer por baixo, nesses 100 anos que ficou lá? Alguém disse 69, aqui diz 20 anos o período, mas eu estou mostrando os períodos em que governaram Israel e que passaram muito mais do que esse tempo. Não é? E Davi não procurou saber como é que tinha que trazer a arca. A igreja era tão grande que botou como os filisteus faziam e trouxe. Mas quando a arca começou, não é, usar, teve uma boa intenção, era para o filho de Abinadab, né? Mas ele não tinha, não estava preparado, porque para tocar na arca é perigoso, não é? E ele tocou. Deus matou ele. Aí Davi parou, e agora? Como é que eu levo essa arca? O lugar agora. Ele ficou, mas agora ele é muito inteligente, voltou. Por que isso aconteceu? Aí descobriu que a arca tem que seguir como está na palavra de Deus. Você deve seguir como está na palavra de Deus. Se você tiver esse cuidado, você vai ser próximo, vai ser abençoado e vai abençoar por onde você passar. E essa arca vai ficar esse tempo todo. E nós não temos um testemunho positivo da casa de Abinadab. Mas agora a arca está nessa prova na vida de Davi. Ele pega essa arca, como é que ele faz? Então está escrito aqui, é o 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Gitita. Quantos meses? 3 meses. Olha só, 3 meses. E o que aconteceu? O Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Glória a Deus, aleluia. A vida desse Obed-Edom foi tão abençoada, irmãos, que quando Davi levou a arca, eu quero ir junto. Eu não posso entrar, eu fico de longe. E você vai ver o Obed-Edom. Se eu contar a história do Obed-Edom, que é bom para contar essa história, é o nosso amado ali, ó, Expedito, pastor Expedito, esse homem aí, prêmio que deixa a gente maravilhado. Mas então vocês prestem atenção, o valorizar as coisas de Deus. Essa área
gente foi abençoado, porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus tem uma coisa especial para nós. Sempre assim, irmãos. Como é que você tem cuidado do templo do Senhor? A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, que Deus habita em nós. Como é que você está cuidando desse templo? Você precisa cuidar dele fisicamente, não é? A saúde, emocionalmente, não é? E você precisa cuidar dele espiritualmente, para você ficar na presença de Deus, e por onde você passar, é Deus passando por você, porque você é a casa de Deus, nós somos casa de Deus, Deus quer estar em nós, e através de nós, realizar a sua obra. 3 meses, irmãos. Eu acho que quando a família de Abinadab soube o que aconteceu na casa desse Obed-Edom, nossa, essa água teve tanto tempo na nossa casa, não aconteceu nada com a gente, por que não aconteceu, irmãos? Não deram valor às coisas de Deus. Aqui é casa de Deus, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar do Senhor falar conosco e nós guardarmos os seus ensinamentos, não é? Porque a palavra de Deus, como foi bem falada aqui, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E aqui, quando a Bíblia fala de caminho, não está falando de trilha por onde nós passamos, não. Está falando dos nossos procedimentos. Você vê? Você quando abre a Bíblia em Gênesis 6,12, está lá, né? E os homens contaminaram todos os seus caminhos, e Deus trouxe o dilúvio para acabar com aquela raça. Tem o caminho do procedimento. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, e esse mundo, eu já preguei aqui sobre isso, é um sistema. Porque tem um mundo e humanidade que Deus amou, mas o mundo sistema diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, não é? Porque está aí, liguem a internet, nós estamos, vamos dizer assim, abençoados, nós estamos aqui pregando para uma multidão de pessoas que vocês não conhecem, nem eu. Aonde está? Às vezes a gente está pregando, tem gente dos Estados Unidos, tem gente na Itália, acompanhando a gente, não é? Glória a Deus por isso. É um excelente, olha, a ciência se multiplicou, como disse Daniel. Nós temos que saber usá-la, porque aí é onde tem, não é, a internet, onde tem coisas benéficas, tem coisas perversas, maléficas, que podem tirar de nós a nossa comunhão gostosa com o nosso Deus. Queridos, o que eu quero dizer para vocês é isso: aproveite o tempo que você entra na casa de Deus, como está no livro de Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, aqui na casa de Deus. Lugar separado para adorarmos o Senhor, não vamos reparar a falha ou alguma coisa do irmão ou da irmã, não, pelo contrário, quando você vê alguém falhando, ora por ela, e se puder, ajuda ela, se não puder, não critique. Porque a crítica só serve para que o mal cresça nas pessoas e elas não alcancem a bênção. Quando você tem a sabedoria de Deus, vê que Deus ensinou, faça isso para ajudá-lo. Então entramos na casa de Deus, para quê? Foi para adorar. Mas a palavra que veio no meu coração é essa: Obed-Edom, quase 100 anos, não valorizou a arca do Senhor. Ela saiu de lá e 2 filhos dele morreram. Obed-Edom Abinadab, mas Obed-Edom valorizou. Eu vou contar um pouquinho, se os pedidos me der tempo, senão ele mesmo vai contar, não é? Como é a história de Obed-Edom. Amou as coisas de Deus, irmãos? Você ama as coisas de Deus? Você ama estar na casa de Deus? E você ama o templo de Deus para prepará-lo para Deus te usar? Se você valoriza as coisas de Deus, e você, para valorizar, como disse, aquela experiência daquela criança, né, que queria saber o tamanho de Deus, perguntou ao pai, você já ouviu isso muitas vezes, deixa eu só para lembrar, né? Perguntou ao pai: qual é o tamanho de
Deus. Aí o pai queria mostrar alguma coisa grande, eu mostrei um avião. Aí o menino olhou o avião lá em cima e disse: nossa, como é que Deus é pequenininho? Aí o pai falou: pequenininho? Então ele pegou, levou o filho ao avião, pousou. Aí quando o menino olhou o avião no chão, aquele monstrão enorme, nossa, o Deus é grande. Se você estiver olhando Deus à distância, não vai ver o tamanho que ele tem, nem o poder que ele tem, nem usufruir da glória, da presença dele. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus se fez presente. Nós vamos voltar para nossas casas alegres. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Eu e a irmã Cida agradecemos a oportunidade. Hoje já é o último culto, né? Que o mês que vem eu não estarei por aqui, amém? Eu devo estar indo embora na semana que vem, né? Vou para outra cidade, vou para Minas por enquanto, vou para Minas, vou ficar um tempo lá. E aí o mês que vem, se Deus permitir, quem vai estar aqui à frente desse trabalho é a irmã Maria Aparecida, amém? Mas aí, no domingo eu estarei aqui. E aí o pastor vai abrir uma assembleia, né, para estar colocando a irmã Bernadette e a irmã Cida. Tem a consagração também, né, que eu estava à frente do trabalho da consagração, aí também tem que abrir uma assembleia para estar entregando para os novos dirigentes, amém? E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por cada um que está aqui presente, porque foi Deus que permitiu que nós estivéssemos aqui. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. E vou estar passando para o pastor Gênesis, para ele estar dando a bênção apostólica, amém? Amém, irmão. Agradecer a Deus. Aleluia. Giselda, a gente tem que agradecer o pastor Pinal, sempre foi aquele membro dedicado no seu trabalho, tudo que ela fez. Fiquei muito alegre de estar aqui com ela hoje. Eu sei que ela está se despedindo, né? Mas ela deve chegar, com certeza ela vai continuar sendo esse instrumento. Quero agradecer a você que nos assistiu à distância, que amanhã vai assistir uma mensagem matutina. Então, tudo que o Senhor fez, que é Ele faz tudo, né? Nós sabemos que dizer que é Ele, como o nosso jovem cantor aqui, é Ele. Se você prega, se você cura, misericórdia. Eu tenho Deus de curar, tenho Deus de libertar, tenho Deus de levantar. Mas é Ele, né? Nós somos só os instrumentos e sempre devemos ficar naquela posição de servo, né? Que às vezes acontece, olha, porque eu tiro eu. O único que pode dizer eu é o Senhor. Por isso que quando Moisés pergunta, pega o nome de quem me enviou, diga eu sou. Só Ele. O restante. Aleluia. Graças a Deus por isso, né, irmão? Que Ele que fez, Ele que faz, que vai continuar fazendo. Glória a Deus. Certamente o pastor vai fazer uma despedida mais celebrada, mais comemorativa para a saída dela, e nós estaremos juntos, mesmo à distância, né? Quero informar aos irmãos que o pastor Leonardo já está em casa, né? A preparação foi bênção, foi vitória para nós. O pastor Expedito dos anos deve ter xará, ainda está nas mãos de Deus. Vamos continuar orando por ele. Bem, glorificado seja o nome do Senhor. Estou muito alegre de estar com vocês nesta noite, né?
né? E sempre que possível, dou uma esticadinha aqui, sem preocupação. Posso sentar aqui, damos glória e vou embora dizendo glória, glória, glória. Amém? Não precisa do pastor Jesus, o pastor Jesus está aí para glorificar o Senhor com vocês. Porque a igreja, graças a Deus, vai bem, porque o Senhor é o cabeça, ele dirige e todos nós estamos aqui para servir. Amém? Deus abençoe. Mas alguém que precisa de oração, dê um sinal que nós vamos. Pai, obrigado por este culto. Aleluia. Todos que participaram, Senhor, porque é o Senhor que usa os seus servos. Ó Pai, muito obrigado. E agora essas mãos erguidas, ó Senhor, defendida. E eu quero pegar as suas mãos e rogar a tua intervenção, Pai. Ajuda aquele que precisa de socorro e abençoa. E aquele que é distância está também colocando o seu filho, que seja abençoado pelo Senhor, Pai. Assim nós oramos agradecidos. E a tua serva Gisela, que já está se preparando para a sua viagem, que o Senhor que a trouxe, e que durante esses longos anos esteve aqui, dando frutos positivos na tua casa, Pai, seja uma bênção de Deus na vida dessa igreja. Onde chegar, continue nas tuas mãos, sendo esse instrumento, Pai. Agora eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Para encerrar, Nós